Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o tema como desenvolver a mediunidade em casa. É possível, pessoal, desenvolver a mediunidade sozinho, você com você mesmo? Vamos entender um pouco sobre isso nesse vídeo. Para desenvolver a mediunidade em casa, concentre-se em práticas como meditação, oração regulares para elevar sua vibração e fortalecer a conexão espiritual. Cultive o autoconhecimento buscando entender suas emoções e limites para discernir influências externas. Leia sobre espiritualidade e crie um espaço sagrado. No meu início lá, pessoal, quando eu iniciei, quando me foi realizado o chamado, quando foi feito o meu chamado, eu comecei a estudar, que na época foi o Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos foi me dando um norte para que eu pudesse entender um pouco sobre o que seria a mediunidade, sobre o que seria alguns fatos que estavam acontecendo na minha vida. E esse desenvolvimento, ele sempre vai ser uma coisa contínua. Você vai aprendendo uma coisa, amanhã você aprende outra, tem que ser uma coisa bem estruturada. Não pode ser algo que você já queira evoluir de uma vez para fazer coisas que não deve. É uma coisa, pessoal, muito, muito séria, a mediunidade. Tem gente que começa a fazer aquela brincadeira do copo, da tesoura e de vários outros. E é um perigo, pessoal, é um perigo porque quem não está preparado, o espírito vai começar a utilizar de algum médium que não esteja trabalhando. E ele poderá pegar um obsessor para o resto da sua vida. E por isso que é muito importante essa coisa. Eu vou gravar um vídeo sobre essa questão da brincadeira do copo. Então, quando você entende um pouco sobre a mediunidade, leia um pouco, primeiramente ler, estudar sobre essa questão, e depois, como ele fala aqui, concentrar em práticas como meditação. Eu passei a ter o hábito de, alguns minutos por dia, meditar em casa. Eu passei também a meditar na casa espírita, quando eu ia para as palestras, para os estudos, e eu ia sempre antes para meditar, porque lá eu conseguia uma conexão melhor. Mas eu passei a fazer essa prática também na minha casa, meditação, para que eu pudesse entender um pouco sobre o eu, o seu limite, o seu equilíbrio. Tudo isso é muito importante para essa questão da mediunidade, do aprendizado da mediunidade. Então, tudo isso, como ele falou, para elevar a vibração e fortalecer a sua conexão com o teu mentor, porque é muito importante essa conexão. Quando o médium está preparado, para que o trabalho apareça, você tem que ter esse preparo. Aos poucos você vai se preparando para que um dia esteja pronto para o trabalho. E esse preparo, pessoal, eu digo que você que quer avançar mediunicamente, em termos de aprender-se rapidamente alguma coisa, o ideal seria você se formar em uma casa espírita, porque na casa espírita você tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, tem o estudo dos médiuns, que seria o GEM, que você vai para a prática, o grupo de estudo mediúnico, e você nessa prática, a partir do estudo, você vai entendendo qual seria a sua mediunidade, porque a gente tem que entender qual é o meu dom, qual é a mediunidade que eu trago em vida. Porque cada um tem um tipo de mediunidade. Tem pessoas que têm uma, duas ou três, mas tem médios que só têm aquela faculdade. Você tem que entender qual seria a sua faculdade mediúnica. E, pessoal, só no grupo de estudo você poderá entender bem isso. Tem gente que já escuta os espíritos sem frequentar nada. Tem gente que vê espíritos sem frequentar nada. Então, ele está sendo preparado de uma forma brusca. Ele vê, ele escuta espírito, então ou ele procura ou ele vai para o manicômio da vida, como se diz, né, pessoal? Não aceita a situação dele. Como eu falei no vídeo lá, que tem muitos que estão em manicômios porque não compreende, não entende, não procura aprender sobre aquilo, sobre essas situações que seriam a mediunidade desabrochando, aflorando. E você não está ficando doido, não. Você está realmente escutando. É porque é muito difícil para as pessoas materialistas entender que existe algo fora do contexto normal, que seria o sobrenatural, que seria algo sobre que a gente não, sobre o natural, que seria sobre, né, que está fora da normalidade, como a gente diz. Então, vamos lá, práticas essenciais.
Meditação e oração, como a gente falou agora há pouco. Dedique um tempo diário para meditar e orar, o que ajuda a fortalecer a conexão com o plano espiritual e manter o foco. Autoconhecimento. Entenda suas próprias energias, emoções e limites. Isso é fundamental para diferenciar o que vem de você e o que é influência externa. Isso é muito importante, porque na meditação a gente começa a entender certas coisas, o que seria meu e o que não é meu. Com a meditação, pessoal, você vai começando a aprender isso. Você sente uma energia que está se aproximando, essa energia é minha, do meu corpo? Não, essa energia é uma coisa externa. Então você começa a identificar, isso é importantíssimo para você ter uma... Isso é o começo da prática mediúnica, então isso você pode fazer em casa. Essa questão da meditação, você vai aprendendo, entendendo um pouco como é que funciona o seu corpo, e a oração. Orações, sempre você está sempre vigiando e orando. O evangelho no lar, uma oração. Se você não quer fazer o evangelho no lar, faça uma oração, abra o seu livro, a Bíblia, seja lá o que for, um livro de meditação e entenda, começa a fazer, é preciso disso para você fortalecer o elo entre você e seus mentores. Leitura e estudo, informe-se sobre a mediunidade e a espiritualidade através de livros, cursos e grupos de estudo para adquirir conhecimento e compreensão. É o que eu falei no início, lá que você se engaja em um estudo de mediunidade, ou você vai aprendendo aos poucos em casa, sozinho, vai estudando livros, vai vendo pela internet, cursos, tem muitas coisas, pessoal, que hoje não precisa a gente ir para alguma casa, porque a internet está ao nosso dispor, apenas a um toque das nossas mãos. Então hoje fica bem mais fácil a gente explorar o mundo, contanto que você comece do começo, como se diz, do princípio. Não vá a procurar estudos que você ainda não compreende. Comece a compreender, pessoal. Comece os livros a obra. Veja as obras. Livro dos médiuns, livro dos espíritos. Você tem que entender as obras para poder você ir a um estudo mais aprofundado. Tem gente que já quer incorporar, já quer saber o que é incorporação, já quer saber o que é alguma coisa mais à frente, que ele não sabe nem o que é energia. Então fica complicado nesse caso. É por isso que é muito importante essa questão de desenvolver em casa. Pessoal, tem que ter uma disciplina. Se você não tiver uma disciplina, não entre nisso não, porque é um perigo. Você pode prejudicar a você, a sua casa e a seus familiares. Ambiente e conexão. Conexão com a natureza. Passe um tempo ao ar livre, conectando-se com a natureza, o que pode ser benéfico para a sua espiritualidade. Eu sempre gostei muito, sabe, pessoal? Na minha juventude eu saía para essas trilhas da vida, quando eu era mais novo, que estava aprendendo a questão da mediunidade. Eu gostava de ir para cachoeiras, parques, fazer trilhas mesmo, subir montanhas, descer montanhas. Eu amava isso, ainda amo, hoje eu ainda gosto muito disso, de me conectar com a natureza. Porque é através dessa conexão com a natureza que a gente entende o nosso ser, a gente compreende, a gente está mais próximo do nosso ser, do nosso eu. É muito bom essa conexão. Abraçar uma árvore antiga, você chega àquela árvore bem frondosa que está ali há mais de 300 anos, você dá um abraço nessa árvore, pessoal, é uma conexão tão boa que não tem explicação. Você vai se encontrar neste meio, realmente desse meio que é um meio natural. Espaço sagrado. Crie um ambiente tranquilo e acolhedor em sua casa, um espaço onde você possa praticar com mais tranquilidade esse foco. No início eu não tinha muito espaço, porque no início eu já comecei formando família. Quando eu aprendi a mediunidade, eu já tinha uma pessoa do meu lado. Então eu esperava momentos que a pessoa estava dormindo para que eu pudesse me conectar com essa divindade, com essa conexão espiritual, a meditação. Então eu criava sempre na minha casa, eu criei um espaçozinho que quando eu estava sozinho, eu já tinha esse hábito. Eu sei que a pessoa, minha companhia, vai dormir tal hora. Então eu já tenho o hábito de, sabendo que ela vai dormir tal hora, eu procurava nesse momento, em silêncio total, sabendo que ninguém vai me perturbar, buscar esse equilíbrio, buscar essa conexão. E, pessoal, 10 minutos já é o suficiente. Eu, às vezes, estendia. Eu comecei com 5 minutos, depois passei para 10, depois passei para 20, depois passei para 1 hora. Vai depender de você, vai depender do seu aprendizado. Mas é muito importante você criar esse espaço sagrado para você ter esse hábito de fazer a meditação, de orar, de fazer suas preces,
É importantíssimo, pessoal, é um espaço sagrado, é o seu tempo dentro do seu lar. A paciência e a dedicação. Desenvolver a mediunidade é um processo contínuo que exige paciência e esforço regular. Se você não tiver essa disciplina, fica muito complicado, porque a gente tem que ter realmente a disciplina, que é complicado, pessoal. Aparece coisa, situação, tem gente que não quer, tem espírito que não quer que você se desenvolva, haverá ataques, coloca o seu tempo, fica mais restrito, para que você não tenha tempo de meditar. Então, tudo isso é disciplina. Vai aparecer muitas complicações, mas tudo isso é disciplina, pessoal. A autodisciplina cultivada com práticas regulares é essencial para controlar a abertura do plano espiritual e manter o foco. Acabei de falar, né? Aproveitando a paciência e a dedicação. Compaixão. Desenvolver a compaixão e o bem-estar também são passos importantes para desenvolver a mediunidade. Por que é importante? Porque a mediunidade, ela existe porque a mediunidade é em prol do outro, não é em prol de si mesmo. A mediunidade, ela veio para você trabalhar o outro, ajudar o outro, nunca você, somente você. Porque a partir do momento que você ajuda o outro, você se ajuda, você se conecta, você aprende. É um aprendizado, pessoal. Então, mediunidade sempre é para o auxílio ao próximo. Não utiliza a mediunidade para coisas próprias, né? Nesse caso, você vai só estar com você espíritozinhos que não estão em boa conexão. Vocês já sabem do que eu estou falando. É isso. A questão de desenvolver a mediunidade sozinho, em casa, você tem que ter a autodisciplina, você tem que ter essa consciência do que é certo, do que é errado, do que você pode atrair de bom e de ruim. Se você tiver essa disciplina, comece somente com o estudo importante, depois você começar a entender algumas coisas, sempre da base. Primeiro entender o que é espírito, o que é Deus, o livro dos espíritos, pessoal. O livro dos espíritos sempre no começo. Depois que entender isso, o que é Deus, como é a comunicação, você passa para a coisa mais aprofundada. Depois você vai para o livro dos médiuns. E assim seguindo uma sequência correta, para que você não atropele e não evite de aprender coisas que deveria ter aprendido. Porque você passou despercebido, pulou etapas que não deveriam ser puladas. E tem que ter cuidado, porque espírito não é brincadeira. Nós já temos nossos cobradores, e quando você começa a banalizar a coisa, pessoal, aí você vai ser atacado, os seus entes queridos vão ser atacados, isso é muito importante. Não brinque com coisa séria. Espiritualismo, mediunidade não é brincadeira. Espero que vocês entendam isso. Então, é muito complicado você desenvolver-se sozinho em casa, porque a gente às vezes precisa de um apoio, precisa de uma boa orientação. E melhor do que isso, são pessoas já orientadas que a gente possa caminhar de forma correta. Não adianta você querer aprender tudo sozinho, pessoal. Nós estamos interligados, somos uma teia nesse mundo. Precisamos de pessoas que já tenham uma certa bagagem e uma certa experiência para nos ensinar. Então, é importantíssimo que você entenda isso. Você tem a sua parte, tem coisas que você pode fazer em casa sozinho, sim. Mas desenvolver-se de forma correta e equilibrada, você precisará de uma ajuda, de um apoio de quem já tem experiência no assunto. É isso que eu quero deixar. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.